Olá pessoal, eu vim contar a minha história de amor que aconteceu em 2019. Eu tô aqui com uma listinha aqui das datas, porque eu nunca lembro as datas assim certinhas, e eu escrevi aqui para mim não me esquecer de nenhum detalhe. Meu nome é Dayana, meu esposo se chama Massinissa. A gente se conheceu numa viagem que eu fiz com meus pais para a Europa, e foi no mês de julho de 2019. Meus pais decidiram fazer uma viagem de cruzeiro na Europa, então a gente foi do Brasil para a Europa e lá ficamos 7 dias. Nesses 7 dias eu fui conhecer ele só no último dia, gente. Só fui ver ele no último dia, na última noite, na gala. No outro dia de manhã eu ia embora. E quando eu o vi pela primeira vez, ele estava tirando foto, ele trabalhava de fotógrafo no cruzeiro. Então ele foi e me chamou para tirar uma foto em inglês, né? Você fala inglês, né? Sou, mas não falava nada. Então, assim, claro, quando me perguntou meu nome eu entendi, né? Essas coisas assim eu entendi, mas quando ele falava outras coisas eu não entendia nada, né? Mas eu tinha falado que entendia mais ou menos, mas não entendia nada. E depois, só foi nessa foto, então quando a gente se viu, a gente se olhou e tudo, normal, nada gente demais. Foi isso, né? Só foi isso e eu fui a última. E depois ele arrumou as coisas e foi embora. Eu fui a última pessoa que ele tirou a foto, porque já era mais ou menos 1h da manhã. E ele não tinha quase ninguém mais, a gente só tava andando lá, mas já tinha esvaziado muito. O último dia de gala a gente queria aproveitar no máximo a última noite, ficamos andando lá. Mas muita gente já tinha ido dormir e tudo. Então ele foi, tirou minha foto e foi embora. Então, fomos pro quarto, dormimos, de manhã fizemos as malas de noite, claro. De manhã pegamos as nossas malas, descemos, pagamos lá, e quando eu fui pagar para pegar as fotos, ele estava lá. Aí foi de manhã que a gente não parou de se olhar. De noite não se olhamos, tudo normal, nada aconteceu, não teve troca de olhar, não teve nada, gente. Mas de manhã é que foi um negócio. Que aí a gente ficava se olhando, ele olhava, minha mãe tava vendo tudo, gente. Eu ficava super sem graça, que minha mãe ficava olhando. Minha mãe percebeu a nossa troca de olhares ali naquele dia de manhã. Era mais ou menos umas 8h da manhã, 9h da manhã. E a gente não parava de se olhar um minuto, mas a gente não conversou, gente. Eu fui embora do navio sem falar nada com ele, porque eu não falava inglês e ele também estava trabalhando. Então ele não podia parar para conversar comigo no trabalho, entendeu? No cruzeiro acho que não pode ficar conversando, e ele só vendeu a foto. Ele falou algumas coisas que eu não entendi, aí ele chamou a menina para me atender, entendeu? Porque eu realmente falei que falava inglês, mas não falava. Aí ele me chamou uma menina que falava lá um espanhol, e deu para entender um pouquinho, aí vendeu as fotos, peguei as fotos e já fui embora. Então não teve conversa. Mas no navio eu conheci 2 brasileiros, assim, não conheci de ficar conversando, não. Mas assim, só na hora da venda, que eles vendiam algumas coisas lá, a gente conversava. E outro lá que a gente conversava mais mesmo, não só eu, meus pais também gostaram muito dele, lá no navio, né? Então depois de 7 dias no navio, a gente ficou 3 dias em Barcelona para aproveitar Barcelona. E nesse aproveitar, eu adicionei os 2 meninos que trabalhavam no navio. Então, nesses 2 meninos, eu não achei o nome dele, que eu não consegui escrever o nome dele, gente. Ele falou o nome dele, mas eu botei Massinissa, mas só Massinissa eu não consegui encontrar. Eu tive que encontrar também pelo sobrenome, então eu não consegui escrever o sobrenome. Eu escrevi o sobrenome de um jeito errado. Falei, não dá, vou ter que chamar alguém aqui pra me passar o Instagram dele, né? Então foi eu que tive a iniciativa ali. Então eu pedi um menino lá, falei assim, você sabe o menino que tirou a foto aí, que ele tirou a minha foto, queria adicionar ele também no Instagram. E ele falou assim, tá bom, vou chamar o menino lá pra me passar e eu te passo, que ele também não tinha. Esses 2 brasileiros, nenhum deles tinha o Instagram dele. Aí ele passou, me passou de noite, eu entrei, que eu não tinha internet. Na época que eu fui com meus pais, gente, a gente não tinha internet na rua, eu não entendia muito dessa internet aí. E toda que hoje em dia vende pela internet, você consegue aproveitar e usar. Eu não entendia muito desse negócio, entendeu? Então eu não conseguia usar a internet da rua só quando chegar no hotel.
Aí eu conversava com ele só à noite quando chegava no hotel, então a gente não conversou. Voltamos para casa em agosto, na primeira semana de agosto, e fomos conversar quando eu estava em casa, né? Porque eu tinha internet ali todos os dias, então conversei mais com ele quando eu cheguei em casa. Então a gente ficou conversando ali de agosto até dezembro. Então ficamos 5 meses conversando ali todo dia. A gente passou a se gostar mesmo na nossa conversa mesmo, entendeu? Não foi assim uma paixão assim dentro do navio, acho que foi acontecendo, entendeu? Ele gostou de mim, assim, eu gostei dele, a gente na conversa ali as coisas foram desenrolando e foi acontecendo. E quando a gente já começou a falar em relacionamento, se casar e tudo, na conversa, ainda dos 5 meses ali conversando, a gente nunca falou, ele nunca disse em questão de eu ir morar no Marrocos, ele sempre quis vir pra cá, ele sempre quis ficar no Brasil comigo, morar aqui comigo e sempre quis. Então, assim, eu nunca tive uma preocupação de ir pro país e essas coisas todas, né? Igual algumas pessoas eu entendo que tenha. Eu tive medo, eu tive preocupações, eu procurei na internet como é a vida das pessoas do país e tal, né? Os costumes. Eu vi tudo isso e perguntava pra ele, você é assim? Você é assim? Porque se fosse assim, tchau e benção, né, gente? Não tem como. Porque eu moro no Brasil, eu tenho um costume aqui, eu tenho um jeito de ser. Então, assim, me atrapalhar em alguma coisa, eu não queria, sabe? Eu tenho as minhas prioridades. Então, eu sempre perguntei, ó, se fosse assim, não. Questão de religião, entendeu? Questão de roupa. Perguntei tudo. Tudo mesmo. Casamento é uma pessoa só, né? Mais de uma não, né? Não, isso foi ele falou pra mim. Isso é muito tempo atrás. Agora não acontece isso, não. Falei, tudo bem, ó, só comigo, né? Perguntei muitas vezes, gente. Perguntei mesmo, porque, entendeu, gente? Eu não quero passar por problemas futuramente, não. Então, eu bati muito na tecla, porque eu tive medo, claro, eu tive medo mesmo. E eu quis saber como é que ele era. Então, assim, eu via, ele contou sobre os pais dele, a irmã dele, todo mundo. E eu fiquei ali, entendi como é que era e tal. Conheci já a irmã dele. E eu converso às vezes com o pai dele e tal, com ele, com os primos, eu tenho todo mundo. Então, assim, é uma família que não tem os costumes, claro, tem a religião e tal, mas não é de casamento, essas coisas, é tudo normal, gente. Então, eu fiquei bem relaxada em relação a esse casamento, que era a minha maior preocupação, né? E questão de religião, tudo bem, porque a família é muçulmana, mas ele não tem religião nenhuma, porque ele realmente não acredita em nada. Então, eu falei assim, tá, não acredito em nada, mas tudo bem, eu sou cristã, tá bom, gente? Tudo bem pra você? Sou cristã, vou pra igreja dia de semana e final de semana. Tudo bem, ok? Show, então não me impede de ir, não, sabe? Então, gente, eu expliquei como eu era, como ele era, e eu falei assim, ó, tá ok então? Porque eu sou assim, entendeu? Porque eu não vou casar pra explicar pra ele depois como é que eu sou, gente. Eu tenho que explicar antes e eu falar, ó, vai ser assim. Não, depois não, é assim que vai ser, tá? E é isso. Porque senão, né, gente, se a gente deixar, né, a gente não explicar como é que a gente é, aí deixa pra falar depois? Não vou falar depois não, falar é agora. Expliquei meus medos antes, expliquei meu jeito antes e falei, ó, vai ser assim, entendeu? E é bom sempre a gente deixar bem claro tudo, porque já é país diferente. Mesmo país já é difícil, né, gente? Quando outro país, tem que deixar muito bem claro, preto no branco, para as pessoas entenderem o que a gente tá falando.